Esta aula vai tratar agora sobre a performance de trocadores de calor. Nós vamos ver como é que se faz o cálculo de algumas variáveis relacionadas aos trocadores de calor, como por exemplo a área de troca de calor ou a temperatura de algum dos fluidos utilizados no processo. Então o objetivo dessa aula é mostrar as equações pertinentes aos métodos, que nesse caso serão dois. Veremos o método DTML nessa aula, e em uma outra aula mostrarei as equações para o método da efetividade NUT. Lembrando rapidamente qual é a finalidade do trocador de calor, vamos ter um equipamento que vai receber dois fluidos, um fluido com temperatura mais baixa, representado aqui na imagem com o retângulo azul, e um fluido com a temperatura maior, representado pelo retângulo vermelho. E o objetivo do trocador de calor, como o nome já diz, é fazer com que esses dois fluidos troquem calor entre eles através do contato. Então eu uso o trocador de calor ou para resfriar algum fluido ou para aquecer outro. Um deles é o principal, é aquele fluido cujas temperaturas nós especificamos na saída porque é de nosso interesse, e o outro ele é utilizado para alcançar esse objetivo. Então eu posso ter um trocador de calor para aquecer um fluido no meu processo ou um trocador de calor para resfriar um fluido no meu processo. De qualquer forma, o funcionamento dele é bastante simples, é através de um contato indireto, porque entre eles vai haver uma interface, normalmente sólida, alguma superfície que vai separar os dois, e através dessa superfície eu tenho a troca de calor do quente para o frio. Então nós vamos ver agora um dos métodos que é conhecido como método DTML. Vamos partir primeiro para as equações que nos mostram como é que eu quantifico essa taxa de transferência de calor do quente para o frio. Vamos chamar o fluido que entra com temperatura maior de fluido quente e o fluido com temperatura menor de fluido frio. E eu posso fazer usar a seguinte equação. A taxa de transferência de calor vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. A gente pode usar uma equação já conhecida na física, que quando eu conheço as propriedades do fluido, o calor específico, e a variação de temperatura que ele vai sofrer, seja aumentando, seja diminuindo, eu multiplico esses fatores pela massa, que nesse caso aqui, m ponto, não é a massa total, e sim a vazão mássica, porque nós vamos considerar que o processo é um processo contínuo, os fluidos estão escoando pelo equipamento, então eu vou ter uma taxa dada em quilogramas por segundo ou qualquer outra unidade de massa por unidade de tempo. Quando eu multiplico m ponto, calor específico, pela variação da temperatura, eu tenho a taxa de transferência de calor, que fez com que aquele fluido resfriasse ou aquecesse. Vamos trabalhar com a condição de sistema adiabático. Trocadores de calor eles normalmente trabalham isolados, de forma que eu possa considerar que todo o calor que saiu do fluido mais quente foi totalmente transferido para o fluido mais frio. Então eu vou ter o seguinte: para o fluido frio, aquele que ganha calor, a quantidade de calor que ele recebeu, a taxa de transferência de calor que o aquece, é igual a m ponto, sua vazão mássica, vezes seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura. O índice F se refere ao fluido frio em todas as equações. TS, temperatura de saída do fluido, TE, temperatura de entrada do fluido. Como o fluido entra mais frio e vai ganhar calor e vai sair mais quente, então para o fluido frio é temperatura de saída menos de entrada. Para o fluido quente, que perde calor, a mesma equação é válida. Vazão mássica, calor específico do fluido quente, o índice Q se refere ao fluido quente, TE menos TS, porque agora ele está resfriando, então a temperatura de entrada do fluido quente é sempre maior do que a de saída, obviamente. E esse Q é o mesmo para os dois. Essa taxa de transferência de calor que o fluido quente perdeu é exatamente aquela que o fluido frio ganha. Então, se eu calculo o Q através de um dos dois fluidos, essa quantidade Q é válida para o outro fluido. Então, essa é uma das equações que me permite quantificar a taxa de transferência de calor do equipamento. Observamos então que ele se refere somente a um dos fluidos. Basta conhecer as duas temperaturas, entrada e saída desse fluido. Outra equação que nós vamos usar é a equação para o equipamento, que leva em consideração a variação de temperaturas dentro do equipamento e a área de troca de calor. Então, quando eu quero aplicar essa equação da taxa de transferência de calor para o meu trocador, eu vou usar essa equação aqui. U é o coeficiente global de troca de calor, A
é a área de troca de calor, e esse ΔT que está entre aspas, ele vai ser uma variação de temperatura que represente bem todas as variações dentro do equipamento. Por enquanto, nós temos ela aqui entre aspas, porque a gente não sabe representar esse ΔT, uma vez que nós temos dois ΔTs, né? Temos a variação de temperatura do fluido frio e a variação de temperatura do fluido quente. Então, teremos que encontrar uma solução para representar bem as variações de temperatura em um único valor. Esse ΔT, então, vai ser aquele que dá o nome ao método, né? Muitos livros se referem a esse método como DTML, que esse DTML é uma sigla para a diferença das temperaturas através de uma média logarítmica, ou, como a segunda sigla diz, MLDT, média logarítmica das diferenças de temperatura. Então, quando eu trabalho com as diferenças de temperatura do fluido frio e do fluido quente e procuro calcular uma média desses dois ΔTs para que eu encontre um único valor de ΔT que seja representativo dessas variações, eu chego a essa equação aqui, que eu chamo de ΔT-ML. ML de média logarítmica, pelo fato de aparecer esse logaritmo na minha solução do problema. E ele representa exatamente uma média das duas diferenças de temperatura. O fluido frio, ele entra com a temperatura, sai com outra, ele vai ter um ΔT que vai se modificando ao longo do equipamento, assim como o fluido quente também passa por isso. Então esse ΔT-ML, ele representa bem essas duas variações dos dois fluidos. Por isso que ele é uma média não das temperaturas, e sim das diferenças de temperatura. Então agora na equação nós vamos usar o ΔTML. Temos aqui o coeficiente global de troca de calor para o equipamento, que depende não só do material e da construção do equipamento, mas também das condições de escoamento dos dois fluidos, a área de troca de calor e o ΔTML, que agora nós já conhecemos. Então nós temos essa equação. O método de resolução dos problemas consiste em saber primeiro qual é a quantidade de calor que está sendo transferida de um fluido para o outro, e nós podemos calcular isso através das primeiras equações que foram mostradas. M ponto, vazão mássica, calor específico, que é uma propriedade termofísica, vezes o ΔT do fluido. Então posso pegar o fluido frio ou o fluido quente, porque um deles eu normalmente saberei qual é a variação de temperatura. Digamos que eu estou num processo industrial, onde eu tenho um fluido que precisa aumentar a temperatura de 30 a 80 graus Celsius, então eu posso, por exemplo, usar esse fluido para calcular o quê? Eu sei qual seria a vazão dele, considerando que esse fluido seria o fluido principal do meu processo, eu tenho um controle maior sobre as condições de trabalho dele. Então eu posso pegar, por exemplo, a vazão que eu conheço, as variações de temperatura que eu preciso e calcular quanto de calor precisaria transferir para esse fluido, para que ele atinja aquela temperatura que eu quero. Então daqui eu já tiro o valor de Q, que é o mesmo que se usa nessa equação. Eu posso usar a mesma equação, né, a equação 1, quando eu souber o valor de Q. Suponhamos que para um fluido eu tenho as duas temperaturas de entrada e saída, mas para o segundo fluido eu não tenho as duas temperaturas. Então o que é que eu faço? Calculo o Q, uso esse mesmo valor de Q e a vazão do segundo fluido com seu calor específico para encontrar a temperatura que falta. Então com essa equação eu consigo, se eu tiver duas temperaturas de um dos fluidos, eu consigo encontrar o ΔT do outro fluido. Tendo as quatro temperaturas, eu posso calcular agora o ΔTML. Daqui a pouco eu vou explicar quem são ΔT1 e ΔT2. ΔT1 é a diferença de temperaturas em uma extremidade do equipamento e ΔT2 é a diferença de temperatura na outra extremidade. Eu vou mostrar um gráfico que vai ilustrar bem essa situação. Conhecendo o Q e o ΔTML, eu uso a equação do projeto que me permite determinar a área de troca de calor, por exemplo. Então eu vou ter agora que conhecer melhor as condições que determinam o valor do coeficiente global, porque ele não é fixo, ele pode sofrer variações ao longo do tempo no equipamento. Então vamos considerar aqui um trocador de calor com um feixe de tubos, né, tubos que são, poderia ser, por exemplo, um trocador de calor de casco e tubos, que é um modelo bastante utilizado na indústria. Tem uma carcaça, normalmente cilíndrica, e dentro dela tem vários tubos. Como é que funciona esse tipo de trocador de calor? Um dos fluidos, geralmente o fluido mais frio, escoa pela parte externa desses tubos, ou seja, pela parte que é delimitada entre a parede externa, a parede dos tubos, né, pela parte externa,
e a parede da carcaça. E o fluido quente escoa por dentro dos tubos. Dessa forma, todo o calor que sai do fluido quente só pode ir para o fluido frio. Não existe o risco de uma parte desse calor ser dissipada para o meio. Aí o que acontece? O fluido frio passa por esses tubos, é aquecido pela troca de calor através da parede dos tubos, e o fluido quente tem sua temperatura reduzida. Tem um modelo também bastante comum, que é o de tubos concêntricos. Eu tenho dois tubos com diâmetros obviamente diferentes. O tubo menor vai estar preenchido com fluido quente, em vermelho, e o tubo maior, a região anular, que é a região delimitada pelos dois, né, na parte externa do tubo menor e o tubo maior, ele vai estar preenchido com fluido frio. E ao longo do escoamento ocorre a mudança de temperatura dos dois. Então eu tenho que identificar aqui o que é que vai provocar esse coeficiente global. O coeficiente global ele é uma forma de representar todas as resistências de transferência de calor num único valor, para que a gente possa usar a equação da convecção, onde em vez do H, que é o coeficiente de troca de calor por convecção, eu utilizo o coeficiente global, que é um coeficiente que vai reunir todas as resistências, inclusive a de condução. Então, um dos trabalhos que a gente faz para eliminar a influência da condução térmica através dessa parede, né, dos tubos, é reduzir a espessura dos tubos, porque dessa forma a gente minimiza o efeito da resistência térmica por condução. Aqui eu tenho um esquema de um cilindro, a parede cilíndrica cinza, de um material com condutividade K. Dentro desse cilindro escoa um fluido com um coeficiente de troca de calor H1, e fora escoa outro fluido com coeficiente H2. Eu tenho aqui os dois raios, né, raio interno e raio externo do tubo, e nós sabemos que a resistência, o circuito térmico para esse sistema vai ter uma resistência de convecção, que é R1, uma resistência de condução R2 e uma terceira resistência que é de convecção, o R3. Resistência de convecção, R1, é 1 sobre H1A. Resistência de condução, ln de R2 sobre R1, raio maior sobre raio menor, sobre K, a condutividade do material, vezes 2πL. L é o comprimento desse tubo. E a resistência de convecção para a parte externa, com o H2. Aqui está representado, por engano, H3, seria o mesmo, ok? Foi um erro aqui da construção do slide. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu reduzi aqui a espessura do tubo, e quando eu reduzo a espessura do tubo, quanto mais fino for essa parede, mais próximos serão os valores de R2 e R1. Então essa razão R2 sobre R1, à medida que eu vou diminuindo a espessura do tubo, essa razão vai ficando mais próxima de 1, porque o limite seria R2 igual a R1. Então quanto mais fininho a parede do tubo, mais próximo de 1 vai sendo a razão entre os dois raios, porque R2 vai ficando parecido com R1. Então ln de 1 é igual a 0. Se a razão vai se aproximando de 1, o ln dessa razão vai se aproximando de 0. E cada vez, quanto mais eu reduzo a espessura do tubo, mais próximo de 0 fica esse valor da resistência térmica. Então, consequentemente, para tubos de paredes delgadas, de paredes finas, a resistência para a condução ela é praticamente 0. É por isso que na maioria dos trocadores de calor nós escolhemos um material com alta condutividade e com paredes finas, porque alta condutividade vai aumentar o valor do denominador, e com as paredes muito finas, o ln se aproxima de 0. E a resistência fica desprezível para a condução térmica. Então, se a gente escrever aqui a taxa de transferência de calor através do método das resistências térmicas, nós vamos ter isso aqui, ΔT, sobre a soma das três resistências. Eu estou comparando aqui a equação que nós vamos usar no trocador de calor e a equação que nós conhecemos para os problemas com resistência térmica. Se eu igualo as duas, porque as duas servem para calcular o Q, eu vou buscar aqui uma forma de representar o coeficiente global. O ΔT é o mesmo, eu posso cortar, e eu fico com isso aqui. U vezes A igual a 1 sobre o somatório das resistências. Ou, como a resistência de condução é desprezível, eu posso eliminá-la e fiquei com isso aqui. Ó. Somente as resistências de convecção, que eu posso representar dessa forma. Se eu passar a área para o lado direito da igualdade, ela vai ser eliminada, porque eu vou ter a área dividida por área, e no final das contas eu vou deduzir isso aqui. Quando a resistência de condução ela é desprezível através da parede do tubo,
o coeficiente global pode ser calculado dessa forma. 1 dividido pelo inverso do coeficiente H1 mais o inverso do coeficiente H2. Coeficiente dentro e coeficiente fora desse tubo, já que eu tenho dois fluidos escoando. Então agora nós sabemos calcular o coeficiente global, para substituir na equação do trocador de calor, sabemos calcular o ΔTml, podemos obter, por exemplo, a área de troca de calor usando essa equação. Primeiro passo, calcular a taxa de transferência de calor, que é a mesma da equação do topo aqui da tela. E podemos usar essa equação também para achar a temperatura que falta, caso seja necessário, já que eu trabalho com 4 temperaturas: entrada e saída do quente, entrada e saída do frio. Depois eu calculo com essas 4 temperaturas o ΔTml. Eu mostrei duas equações no slide que eu apresentei essa equação, porque eu posso colocar ΔT1 menos ΔT2 ou ΔT2 menos ΔT1, tanto faz. O importante é que quem vier primeiro aqui no numerador tem que vir primeiro aqui no ln. Então, se for ΔT2 menos ΔT1, vai ser o ln de ΔT2 sobre ΔT1. Tem que obedecer essa ordem, mas independente de quem eu uso na frente, se é 1 ou 2, o resultado vai ser o mesmo. Achando ΔTml, eu substituo na equação para o trocador de calor com o coeficiente global, que agora nós sabemos calcular, e podemos achar, por exemplo, a área de troca de calor, ou se a gente conhecer a área, podemos calcular o coeficiente global, e essa vai ser sempre a equação para o equipamento. Com relação ao trocador de calor, que não é de tubos concêntricos, de um escoamento paralelo ou contracorrente, eu posso ter, entre vários exemplos, trocadores de calor como de casco e tubos. Aqui nós temos a carcaça, representada pelo retângulo, e os tubos representados por essa linha. Então, o escoamento no trocador de calor desse tipo é da seguinte forma: um dos fluidos entra por dentro do tubo e o outro fluido por fora. Esse escoamento não é muito parecido nem com contracorrente, nem com corrente paralela. Então, o que a gente faz para resolver esse problema, se a gente desenvolve as equações para correntes paralelas ou opostas? A gente usa um fator de correção, que é esse F aqui na equação. Vejam que a equação ela só difere pela presença do F. Então, esse F é o fator de correção, ele é empírico, e cada modelo de trocador de calor que não seja de correntes paralelas ou de correntes opostas, né, contracorrente, vai usar um gráfico, a gente vai usar um gráfico desse. O gráfico nos ensina como calcular o valor de F, como achar o valor de F. Então, dependendo da fonte, dependendo do livro de onde a gente tira esse gráfico, nós teremos informações para encontrar, através dele, um fator de correção que me permite continuar usando a equação, só que eu vou ter que incluir esse fator de correção. E aí, dessa forma, eu consigo reduzir a margem de erro ao usar essas equações para um trocador de calor desse tipo. Com relação ao ΔT, nós temos essas duas possibilidades. Corrente paralela, eu tenho os dois fluidos entrando na mesma extremidade do equipamento e os dois fluidos saindo na mesma extremidade do equipamento. Então, nesse caso aqui, como eles entram juntos e saem juntos, né, ΔT1 vai ser temperatura de entrada do fluido quente menos temperatura de entrada do fluido frio, e ΔT2 vai ser temperatura de saída do fluido quente menos temperatura de saída do fluido frio. Na contracorrente, eles entram em lados opostos. Onde o fluido frio entra, o fluido quente sai. Onde o fluido quente entra, o fluido frio sai. Então, o ΔT1 vai ser diferente da corrente paralela. Primeiro, a gente observa que o ΔT ao longo do equipamento já não vai diminuindo. Isso faz com que o equipamento necessite de uma área de troca de calor menor, o que pode fazer com que ele seja, no geral, um equipamento de menor tamanho, sendo por isso mais eficiente e sendo preferido para a maioria dos trocadores de calor. Como eles entram em lados opostos, o ΔT1, por exemplo, vai ser, digamos, entrada do quente menos a saída do fluido frio, porque eles estão em correntes opostas. E o ΔT2 vai ser saída do quente menos a entrada do fluido frio. Observem também que na corrente paralela, o máximo que nós poderíamos ter no ΔT é ΔT igual a zero, ou seja, os dois fluidos entrarem em equilíbrio, porque eles caminham paralelamente, né? Na contracorrente, como eles vêm em sentidos opostos, há a possibilidade do fluido frio sair com a temperatura maior do que a temperatura de saída do quente. Então, esses são os dois ΔTs que nós utilizamos no ΔTml. E o próximo método que nós vamos ver é o método da efetividade inútil em uma outra videoaula.